Então vamos lá? Bom, eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas me falando assim, Raul, faz sentido eu investir em dólar, né, imaginando preservar o meu poder de compra? Essa pergunta faz muito sentido quando a gente olha para a moeda brasileira. Vou mostrar um comparativo entre as duas moedas aqui e vou contar um pouquinho sobre a história do dólar para vocês e depois vou falar como que você poderia fazer esse investimento e se ele faz sentido ou não. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se ele te ajudar, te agregar, né? Trouxe alguma informação que você não tinha. Então, a primeira coisa, quando a gente ouve as pessoas falarem de comprar dólar, tem muito a ver com a história das moedas brasileiras. O real é a nossa 10ª tentativa de moeda e se você pega o dólar americano, né, é uma moeda que existe desde 1792. Então, quando a gente olha as duas coisas, né, fica fácil você compreender o porquê que algumas pessoas, nesses momentos onde a gente começa a falar mais de crise, onde a gente começa a falar de uma possibilidade de inflação no Brasil em algum momento, né, você começa a compreender essa ideia das pessoas. E aí, quando você vai olhar o gráfico do dólar contra o real, né, a gente observa lá em 2006, desde 2006, que dava R$ 2,15, a gente já teve o dólar até abaixo de R$ 1, né, ali no período do início da implementação do Plano Real, ele chegou até a ser cotado abaixo da nossa moeda, porque a gente usava ali o dólar como marcador. Eu já expliquei isso aqui em alguns outros vídeos. Mas olha só, de 2006 até aqui, então, o dólar se mostrou como um excelente investimento, né? A gente está falando de 139% de ganho em cima do real. E para entender o porquê que o dólar se valorizou tanto contra o real nos últimos anos, é preciso a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada da história dessa moeda. Então, em 1792, o dólar ele se estabelece como moeda oficial americana. Antes disso, os Estados Unidos utilizavam várias outras moedas ali e o dólar começou a aparecer como uma moeda mais relevante, como uma moeda mais utilizada, e aí criaram o Coinage Act de 1792, que definiu que o dólar seria assim. A expansão do dólar, né, pelos Estados Unidos, ele se deu devido a um impulso também diferente à descoberta de ouro na Califórnia e várias coisas assim. Aí o que acontece? Nesse período é óbvio que o dólar não era a moeda do mundo, né? Mal era a moeda dos Estados Unidos. Só que aí, durante a Guerra Civil Americana, em 1861 ali, os Estados Unidos começam a emitir os greenbacks, né, que é um papel moeda para financiar a guerra, então, aumentando ainda mais a circulação do dólar na economia. Em 1913 acontece a criação do Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos. Até hoje, quando a gente fala, o Fed cortou a taxa, o Fed prevê isso, o Fed prevê aquilo, a gente está falando do Federal Reserve. E aí ele ajuda a estabelecer o dólar como uma moeda central para todos os estados, né, e ele também começa a fortalecer o sistema bancário americano. Aí a gente vem para 1920, a economia americana está naquele boom, né, diversos produtos norte-americanos começam a alcançar outros países ali, e o dólar começa a ser usado em transações internacionais, especialmente devido aos empréstimos que os Estados Unidos fazem para países que foram destruídos ali na Primeira Guerra Mundial. Então, naquele momento que os países estão mais vulneráveis, né, os Estados Unidos oferecem ali dinheiro para reconstrução, oferecem dólar, obviamente, assim, e esses países começam a utilizar o dólar como uma moeda mais corrente. Agora, o ponto de virada mesmo não é aqui. Tá bom, os Estados Unidos emprestam dinheiro, todo mundo gosta, sei lá o quê, guerra acabou. A gente vem para 1944, aí já na Segunda Guerra Mundial. E assim acontece o acordo de Bretton Woods. Então é uma reunião dos Estados Unidos e outros diversos países do mundo. Eles fazem uma reunião para definir qual seria a moeda que seria usada no comércio internacional. Lembrando que vários países não tinham ainda o câmbio flutuante, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Nesse momento, os Estados Unidos diz que ele tem uma reserva de ouro, que ele vai lastrear a moeda dele, na verdade já era lastreada, né? Gold Certified. Ele define que, então, todos os países do mundo passariam a utilizar o dólar como moeda. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como a maior economia do planeta, de fato, substituindo, né, as potências europeias ali, e aqui ele solidifica o dólar na economia americana, e aqui é onde a gente tem a grande virada de chave. E aí, depois desse acordo de Bretton Woods, o dólar, na verdade, só vai perder o padrão ouro lá em 1971. Na verdade, os Estados Unidos aproveita, né, o fato de ser a moeda corrente do mundo para emitir muito mais moeda do que ele poderia, pela quantidade de ouro que ele tinha. Os países começam a perceber, começam a acontecer alguns saques, e daí o Nixon, então, diz que agora o dólar passa a ser uma moeda fiduciária. Essa palavra é muito específica, porque aí o dólar começa a flutuar livremente, ele não mais está lastreado em ouro, os Estados Unidos começam a emitir bastante, principalmente por conta da crise do petróleo e a inflação ali de 1970 a 1980, está muito séria a situação. Os Estados Unidos agora aproveita-se dessa característica para gerar mais dinheiro, injetar dinheiro na economia. Já na década de 90, no finalzinho dela, a gente tem a criação do euro, torna uma moeda forte também, mas os Estados Unidos já está expandido e é a principal moeda, inclusive todos os países
países começam a ter reservas em ouro. O dólar americano hoje permanece como a principal reserva mundial, utilizado em cerca de 60% das reservas internacionais e em grande parte das transações globais, né, com commodities, devido à suposta, né, pretensa estabilidade política e econômica dos Estados Unidos. Por que pretensa, né? Porque os Estados Unidos, ele agora está numa situação onde ele tem enfrentado a China. E aí, pensando nisso, fala, Raul, então a gente pode considerar que uma moeda que existe desde 1700, ela é uma moeda sólida, e eu poderia fazer investimentos nela ali. Bom, eu contei a história inteira do dólar para te mostrar do que é feito o dólar. Então o dólar, assim como a maior parte das moedas hoje em dia, ele não tem mais esse lastro em ouro, ele não tem nenhuma garantia mais. O que acontece é que o governo pode emitir dólar a hora que ele quiser, na quantidade que ele quiser. Existe até um fenômeno chamado quantitative easing, quando ultrapassou a quantidade de injeção de dólar que os Estados Unidos conseguia fazer na economia de modo normal, começou a fazer compra de títulos para injetar ainda mais dinheiro na economia. Aí eu queria mostrar um gráfico para vocês, né? A quantidade de dólar que os Estados Unidos têm injetado na economia é muito superior ao crescimento americano. Isso, obviamente, gera uma desvalorização desse dinheiro, né? Não é igual dizem, é tudo então tá fadado a assumir, você não poderia fazer investimentos em nada dolarizado, mas você começa a perceber alguma coisa, que a gente está falando nesse vídeo de investir em dólar, né? Não investir em empresas americanas, que é uma coisa completamente diferente, daqui a pouco a gente entra nessa seara. Então aqui você consegue perceber que quando desliga essa chave, né? Aqui ó, a gente vai de 1959, 138 bilhões de dólares na economia, tarará. Aqui quando a gente chega na década de 70, até enquanto ainda tinha o padrão ouro, aqui a gente tem os Estados Unidos com 211 bilhões de dólares na economia, quando as pessoas começam a falar, opa, há engodo nesses papéis, aparentemente é só papel. Aí termina o padrão ouro, daqui em diante você vai vendo que a moeda se multiplica com muita velocidade, né? Os Estados Unidos começam a injetar muito dinheiro na economia, ó, em pouco menos de 20 anos, os Estados Unidos já vai para 652 bilhões de economia, e aqui você percebe que toda crise agora passa a ser um motivo para os Estados Unidos injetar dinheiro mais rápido ainda na economia. Olha, a gente tem o subprime, olha o que acontece, né? A gente tem mais dinheiro injetado, e aqui, na pandemia do coronavírus, a gente viu um número que a gente nunca tinha visto. É um número de injeção de capital gigantesco e principalmente com a produção reduzida. E como boa parte dos países do mundo utilizam o dólar divide essa inflação com os outros países do mundo. Então, todos nós sofremos com relação a isso. E agora, é claro, estão tentando, chegou no pico de moeda lá em abril de 2022, e agora eles estão tentando pular, diminuir a quantidade de dólar na economia. Bom, eu poderia falar sobre os inúmeros efeitos que isso aqui tem na nossa vida prática, eu poderia ressaltar diversas razões pelas quais isso aqui pode dar problema, mas acredito que a gente pode focar numa coisa um pouco mais simples de entender, mesmo se você não entende absolutamente nada de economia. Se a gente pegar, então, na calculadora, né, do CPI ali, né, da inflação, isso é a inflação oficial dos Estados Unidos, nem estamos aqui falando dessa inflação suposta que acontece, não. O que os Estados Unidos conseguiu medir de inflação no preço dos produtos? Se a gente pega aqui, então, de 1971, eu vou pegar aqui para a gente ver qual diferença fez, né, então se a gente pega 100 dólares, você precisaria agora de ter, né, 787 dólares para cobrir aqueles 100 dólares lá atrás. Então, você precisaria ter 787 dólares para ter o mesmo poder de compra que 100 dólares tinha lá atrás, aquilo que você comprava nos Estados Unidos. Se a gente pega em períodos mais curtos, né, porque você pode ter isso, poxa, contra a economia brasileira, o dólar se desenvolveu, mas olha só, se a gente vai do ano 2000 a 2024, a gente tem 185 dólares, 75 centos são necessários para ter o mesmo poder de compra de 100 dólares lá atrás. Faz sentido investir em dólar? De maneira nenhuma, né? Absolutamente nenhum sentido você investir em dólar, você está perdendo dinheiro, ainda que um pouco mais lentamente do que você está perdendo se você manter o seu dinheiro em reais. Não faz sentido investir em reais e muito menos em dólar e nem em qualquer outra moeda fiduciária. Se pegar aqui qualquer ano e for colocando, você vai perceber que de um ano para o outro, ó, de 2020 para cá, a gente já tem uma grande força inflacionária. Então, para comprar aquilo que 100 dólares comprava em 2020, a gente já precisa de 121 dólares. Olha o tanto que aumentou, né? Porque quando você pega lá de trás, você vai ver e fala, não estou entendendo. Agora aqui, em menos de 4 anos, a gente já encontra o dólar extremamente desvalorizado. Ter dinheiro em dólar é ganhar contra o real? É ganhar contra o real, mas é perder contra a economia de fato, né? É perder contra a inflação, ainda que dolarizado. Mas se tivesse em reais eu não perderia bem mais? Sim, o que não significa que você está ganhando. E aqui a gente volta no estudo do Jeremy Siegel, é muito interessante. Então a gente vai de 1802 a 2012. É claro que 200 anos é muito para uma vida humana, a gente não pode considerar isso, né? A gente pode considerar a janela de tempo de investimento de 50 anos, mas eu adoro esse estudo do Jeremy Siegel, eu sempre mostro para vocês, porque ele faz um estudo mostrando o que aconteceria com o seu dinheiro se você tivesse investido um único dólar lá em 1802 até agora. Se você tivesse investido em ações, né, isso aqui é um retorno já considerando inflação e etc., você teria 6,6% de valorização anualizada aqui, né? Então um dólar teria se transformado em 704.997 dólares, é muito dinheiro, né? Você realmente teria conseguido fazer uma boa multiplicação de capitais. Se você pega títulos ali emitidos pelo governo, você chega em 1.778 dólares, né? Então um dólar teria virado 1.778 dólares, é muito dinheiro também, mas muito diferente do retorno em ações. Quando você pega
letras ali, que são títulos também de renda fixa, a gente tem 281 dólares. Quando você pega o ouro, ele conseguiu manter o poder de compra. De fato, o ouro é uma excelente reserva de valor, né? 4 dólares e 52 centavos, né? Então, o objetivo do ouro é manter o poder de compra. Então, eu ia falar isso, se você quer simplesmente manter o poder de compra do seu dinheiro e estava comprando dólar com essa expectativa, vale muito mais a pena comprar ouro. É o que os bancos centrais fazem, né? Faça o que os bancos centrais fazem com o seu dinheiro e não o que eles querem que você faça com o seu. Porque quando eles querem um ativo real, com capacidade de guardar dinheiro, os Estados Unidos não compram dólar. Eles sabem que dólar é cuspe do governo, que não serve para absolutamente nada. Então, os Estados Unidos, a China, todos esses países têm comprado ouro em níveis absurdos, têm feito grandes reservas de ouro exatamente por conta dessa característica. E aqui o dólar, você percebe que um dólar teria virado 5 centos de dólar, não serviu para absolutamente nada. Então, acaba não fazendo tanto sentido você manter o dólar para investimento. Agora, não quer dizer que você não possa investir em ações dolarizadas. Com certeza pode e deve, né? Investimentos internacionais que são uma ótima forma de conservar o poder de compra da sua carteira. Investir em ações de boas empresas também. Raul, por que isso acontece? Por que esse fenômeno acontece? É um pouco óbvio, né? Toda a riqueza do mundo é gerada pelas empresas. Então, se existe um crescimento econômico, necessariamente, as empresas puxaram esse crescimento econômico. E se as empresas começarem a crescer menos, né, do que a própria moeda, a gente estaria fadado a um colapso financeiro. Até menos do que o tesouro também, a gente estaria, né? Os tesouros, os títulos ali, porque de onde nós tiraríamos dinheiro para lidar com aquelas dívidas depois? De onde o governo tiraria, né? Porque ele precisa que as empresas cresçam, para arrecadar imposto e etc. A resposta dessa pergunta, ela parece óbvia, mas eu acho que explicando assim, fica mais fácil de você entender o porquê que o dólar americano, né? Você que fala, eu tô guardando dinheiro em dólar, etc. Por que não é um bom investimento? E é claro, se você quiser guardar e manter o poder de compra, poderia investir no ETF, por exemplo, o Yahoo, ou algum ETF americano de ouro. Eu quero manter o meu poder de compra durante um curto período de tempo, né? Eu vou fazer uma viagem, etc. Nesse caso, pode até fazer sentido você ter o ouro ali, ou também pode fazer sentido também um ETF de títulos públicos americanos, né? Então é basicamente isso aqui. Agora, não, eu quero aprender a investir não só em dólar, mas eu quero compreender essas nuances da nossa economia, quero entender o que eu posso fazer para aumentar o tamanho do meu patrimônio ao longo dos anos. Bom, se esse é o seu caso, você pode entrar no link aqui embaixo que eu vou deixar, alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, você vai ter aulas de investimento comigo mesmo, né? Eu vou responder suas dúvidas, etc. A gente tem uma escola, a UVP, mais de 18 mil alunos formados nesses anos, você pode responder aqui como é que está a sua vida financeira para mim. Dentro de alguns dias, depois que você preenche esse formulário, a gente te chama no WhatsApp para a gente trocar um pouco mais de ideia, para a gente conversar um pouco mais sobre a sua situação financeira e se fizer sentido para você, o VP, o seu especialista, né, que vai te chamar aqui para conversar, ele vai te falar. E se não fizer, também falar, olha, não faz muito sentido, a gente não está muito alinhado com o que você está procurando no momento, é só você entrar lá. E lembrando, né, o compromisso da UVP aqui. Se você entrar na UVP e não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro, pode ir lá no Reclame Aqui, consultar o UVP, né, a única verdade possível, e você vai perceber que a gente não tem nenhuma reclamação falando, olha, o Raul me enganou, não é verdade que devolve o dinheiro, a gente deixa isso aqui público, né, exatamente para isso, para que você possa ir lá e conferir. E eu recomendo também que você busque qualquer um dos meus concorrentes aqui, não tem ninguém que tenha a capacidade de dizer para você que tem um nome tão limpo quanto que a gente tem aqui há mais de 3 anos registrado e verificados aqui no Reclame Aqui, tá bom? Então pode ir lá, um beijo para vocês, vou pedir desculpa aí pelo cenário, lindo inclusive, vou mostrar para vocês ali agorinha, não, tá lá no Instagram, a foto não vou mostrar, porque eu tô na República Dominicana, viajando e gravando vídeo para vocês. Beijo, até amanhã.